Pessoal, é, eu vou falar um pouco da área de design, tá? Sobre o que é o design, qual que é a sua importância, tá? O design ele é uma área muito complexa, né, e muito grande, e existem várias áreas que estão dentro do design, né? Mas o nosso foco principal aí é no design de produto, tá? É o design industrial. E o design de produto, né, ele é uma disciplina que é focada na criação e desenvolvimento de soluções funcionais, inovadoras, estéticas, né, e que atendem aí as necessidades dos usuários, tá? Essa área, ela tem que integrar aí aspectos técnicos, econômicos e também ambientais, tá? Quando nós falamos em design, pessoal, design, ela é uma palavra que ela não tem tradução, né? Semelhante, por exemplo, a spoiler, né? Uma palavra em inglês aí, mas não tem uma tradução correta para spoiler, né? É spoiler. Design é a mesma coisa. Design não é desenho, né? Porque o desenho, a tradução do desenho para o inglês é drawing, né? E design também não é projeto, né? Mas a palavra que mais define bem o design ali, né, cairia bem ali para a parte de projeto, tá? Porque ele não é só desenhar, é projetar e pensar em tudo ali que aquele produto, né, precisa ter para atender as necessidades do cliente, dos usuários e tudo mais, tá? Então, o design, ele desempenha um papel crucial aí, né, para resolver problemas, né? Ele promove inovação, fortalece a identidade de marcas e conecta aí também diferentes áreas, como engenharia e marketing, né? Tudo isso para criar produtos viáveis e sustentáveis. A importância, né, está em melhorar a experiência do usuário, otimizar recursos e processos e também impulsionar a competitividade do mercado. Vou dar um exemplo prático aqui, então, né, do design de produto, né? Vamos pensar, então, em um smartphone, né? O smartphone, o design de produto, ele garante que ele seja aí atraente, né, confortável de usar, funcional e, ao mesmo tempo, fabricável em larga escala, né? E cada detalhe, desde a tela até essa embalagem, é pensado para melhorar a experiência do usuário e otimizar os custos, tá? Então, tudo que é desenvolvido, né, de produtos que nós utilizamos, né, nós temos que pensar aí, né, em todos esses aspectos, né? Se é visualmente atraente, se é confortável, se é funcional, se é fabricável, né? E tudo mais. Tudo isso faz parte aí da área de design de produtos. Um outro exemplo aí também que nós podemos estar dando, né? Pensem agora numa garrafa térmica portátil, né? O designer ele precisa considerar não apenas a estética e a ergonomia desse produto, mas também a funcionalidade, como manter a temperatura do líquido por várias horas, ser à prova de vazamentos, fácil de limpar, né? Além disso, né, temos que utilizar aí materiais sustentáveis, prever um custo viável de produção, e atender diferentes estilos de vida, como, por exemplo, usuários que vão utilizar essa garrafa, né, em escritórios ou usuários que vão utilizar essa garrafa em atividades ao ar livre, né? Então, o resultado é um produto que combina eficiência, praticidade e apelo visual, conquistando consumidores e destacando-se no mercado. Tá? Então, quando paramos para pensar no design, no design de produto, nós conseguimos ver que é gigantesco, tá? A quantidade de áreas e a quantidade de coisas que esse profissional precisa pensar para que aquele produto seja um bom produto para o mercado, né? E que destaque-se aí no mercado. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, né, que é design é onde a arte e a ciência se encontram, tá? Essa frase aí é de um designer indiano, o Robin Meffel, né? Ele disse isso uma vez numa palestra e é uma frase que eu acho que diz muito sobre o design, tá? Então ele é uma disciplina ali, né, que é onde a arte, né, a parte do aspecto visual, do apelo visual, né, aquela coisa interessante e bonita para o usuário,
E também não pode esquecer da ciência, a engenharia, né, funcionalidade. Então, quando a arte e a ciência se encontram, é aí que sai o design. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até agora? Maravilha. Fechou. Perfeito. Bom, o Departamento Nacional, ele pediu para nós passarmos aí algumas tendências também globais, né, que nós vimos tanto na World Skills quanto na área mesmo, né, de design no mundo, né, e algumas dificuldades que o Brasil enfrenta nessa área, se tratando de mercado, né, mas também algumas oportunidades que essa área está trazendo aí para o mercado brasileiro, tá? Então, para a parte de tendências globais, isso conversando com alguns experts durante a competição mundial e também fazendo algumas pesquisas, as tendências globais para o design de produto, elas refletem mudanças sociais, tecnológicas e também ambientais, né? Então, alguns exemplos disso, né? Se falando, por exemplo, da sustentabilidade. Então, o uso de materiais recicláveis, biodegradáveis, de baixo impacto ambiental, né, uma tendência aí para o desenvolvimento de novos produtos. A economia circular, né, produtos e projetos, né, que eles sejam ali feitos para serem desmontados, reutilizados e reciclados, tá? Personalização em massa, né, produtos que são adaptáveis, né, às preferências individuais do consumidor, utilizando tecnologias como impressão 3D e algoritmos de personalização, né? Tentar trazer um pouco também da experiência única para cada usuário, mas mesmo assim mantendo ali a produção em escala, né? Que um produto, por exemplo, que pode ser personalizado, pode ser montado de várias maneiras e tudo mais. Cada usuário vai ter a sua preferência ali de usar aquele produto de tal maneira e de montar de tal maneira, por exemplo, né? O design focado no usuário, tá? É, o- Atualmente, uma área que vem crescendo muito, muito mesmo, não só em design, mas também em outras é, áreas, companhias, empresas e tudo mais, ele é o design thinking, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o design thinking, né? Que é a maneira de pensar do design, ela é uma metodologia, né? Ou são metodologias que têm como objetivo centrar aí no ser humano, ou seja, né, desenvolver produtos e soluções, né, pro usuário específico, né? Então essa é uma maneira ali que é um tema do design que está crescendo bastante, e inclusive está sendo utilizado em diversas outras áreas, tá? Mas é a metodologia de design, né? E também produtos intuitivos, acessíveis e projetados para diferentes públicos e idades, tá? Então, o design focado aí no usuário, no cliente final. E por último aí, né, nós temos esses dois tópicos de tendências globais, que são as experiências multissensoriais, né? Então, projetos que exploram sons, texturas, aromas, né, para enriquecer a interação ali do usuário com o produto. Aplicação em áreas como produtos de consumo e entretenimento, então produtos que é para relaxar o usuário ali mesmo, né? É, uma coisa interessante é que a cada dia que passa, né, a cada época que passa, com o passar dos anos e tudo mais, nós temos sempre buscado soluções, né, que nos dê conforto, né, para nós, para os usuários dos produtos, né, de maneira geral. Então, é uma tendência também que cada vez mais saiam produtos, né, que é para fazer o usuário ali se entreter, né, se divertir, relaxar, descansar, justamente para tentar abaixar um pouco essa pressão do cotidiano tão corrido que a gente tem, né, dessa loucura de trabalho, trânsito e tudo mais. Então, nós temos aí que ter alguns produtos, né, que nos façam nos desligar um pouco desses momentos, né? E por último ali, inclusão, né, e acessibilidade, né, que nós chamamos de design universal.
O design universal, ele garante aí que os produtos sejam utilizáveis por pessoas com diferentes habilidades físicas e cognitivas, né? E tem o foco em ergonomia adaptativa, né? Em facilidade de uso. Ou seja, para que qualquer pessoa, independente das suas incapacidades, né? Físicas, motoras ou cognitivas, ela consiga estar utilizando ali aquele produto como qualquer outro usuário também, tá? Essas são as tendências, então, que nós achamos aí para nossa área, tá? Daqui para o futuro, a gente vai encontrar bastante disso no mercado, né? E aqui eu tenho alguns exemplos, né, de designs, né, de produtos que foram tiradas da internet apenas para exemplificar isso. Então, essa primeira imagem aí, ele é um sofá, né, que ele é modular. Então, ele é um sofá, ele é fabricado em grande escala, mas cada usuário consegue montar na sua casa, né, ou no seu espaço, da maneira que quiser. Então, ele consegue desmontar, montar em formato de L, formato de U, colocar um de frente para o outro, um de costa para o outro, enfim, né? É um design de um sofá aí, um mobiliário, né, modular. A segunda imagem aí, né, pegando um pouco da sustentabilidade, por exemplo, é uma mesa de centro, né, onde foi reutilizada aí garrafas de vidro para compor ali, né, os pés da mesa. Então, a pegada do design sustentável, né, além de buscar novas tecnologias de materiais sustentáveis para fabricar aquele produto, muitas das vezes a gente pode aproveitar coisas que já existem, né, para compor ali o seu produto, tá? Então, é uma maneira aí de reutilização de materiais, né, para fazer parte do design sustentável. Essa terceira imagem, né, que é um quarto, né, um espaço ali todo rosa, cheio de formas e tudo mais, faz um pouco parte do design sensorial ou multissensorial, né? Que é o objetivo dele é mexer, né, com os seus sentidos, né? Então nós vemos ali várias formas diferentes, a cor também, né? Que é uma cor que pode ser considerada um pouco intensa, né? Então, para os usuários, vão causar um certo sentimento ou sensação, né? E o design multissensorial, ele sempre trabalha muito com textura, com cores, essas misturas, assim, bem, a gente fala bem doidas, né? Mas que o objetivo dela é justamente mexer com os sentidos ali, né, dos usuários, tá? Que ele tenha uma experiência aí multissensorial. E por último, mas não menos importante, um outro exemplo que eu consegui achar aqui é dessa cadeira de rodas, né, para piscina, né? Ou seja, um cadeirante, né, uma pessoa que seja cadeirante, ela consegue ali, né, praticar sua natação e tudo mais, e depois consegue subir, né, da água e entrar, né, na cadeira de rodas para seguir sua rotina, seu dia a dia comum, né? Então, esse é um exemplo de design universal, né? Um design inclusivo, né? Que vai possibilitar ali que as pessoas consigam utilizar e fazer as mesmas coisas que outras pessoas também fazem, né? Imaginem como seria para um cadeirante, né? Para praticar natação, né? Para nadar e tudo mais, se não tivesse um produto desse, por exemplo, né? Porque para entrar na piscina, ok, é fácil, né? Mas para sair depois acho que complica um pouquinho, né? E esse produto ele tem aí, né, o objetivo de facilitar, né, a vida desse cadeirante, no caso, tá? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Tranquilos? Tudo tranquilo, Henrique. Tranquilo? Beleza. Alguém quer complementar com alguma coisa? E já viu algum exemplo, né, de design que seja diferente, seja inclusivo, algo do tipo? Então, vamos seguir então, tá? Vamos lá.
Bom, falamos um pouco então da tendência da área de design no global, né, em todos os lugares do mundo. Vamos falar um pouco agora dos principais desafios dessa área do design de produto no Brasil, tá? Então, um dos principais desafios no Brasil aí é o custo de produção, né? Então, como assim? O alto custo que eu tenho de produção de matérias-primas, né, para produzir um produto, né, devido a impostos e custos logísticos, né, e isso torna difícil a competitividade no mercado global, tá? Então, por conta disso, às vezes é mais fácil eu comprar algo que seja de fora do que fabricar aqui dentro mesmo, tá? Mas aí nós entramos em outras questões, né? Questões políticas, né, e tudo mais, que não vem ao caso agora, tá? Mas esse é um dos desafios aí que nós enfrentamos nessa área aí no Brasil, tá? Nós temos também o desafio aí da infraestrutura e tecnologia, né? Então, a falta de infraestrutura tecnológica avançada, no caso, né? E o acesso limitado a equipamentos de ponta em algumas regiões dificulta a implementação de novas soluções de design, né? Então, no Brasil, não são todos os lugares, todos os estados que têm máquinas avançadas, tecnologias de ponta e tudo mais. E isso dificulta aí, né, na produção do produto, né? Ou para desenvolver novas soluções aí para um determinado produto, tá? Eu acho que aqui da nossa competição nacional, os estados que participam, eles têm bastante acesso a esses tipos de coisa, né? Tecnologias, maquinário avançado e tudo mais. Mas tem alguns lugares do Brasil que ainda, infelizmente, não, isso não é uma realidade, né? Então, nesses lugares onde isso não é uma realidade, é um pouquinho mais complicado ali, né, para você implementar novas soluções. Escassez de mão de obra especializada, né? Embora no Brasil tenha um bom mercado de design, ainda há uma carência de profissionais altamente qualificados em áreas como design industrial, né? Pesquisa de usuários e desenvolvimento de protótipos avançados. Quando nós falamos em design, principalmente aqui no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Ah, design gráfico, né? Um design de moda, design de interiores, né? Até design de unhas tem hoje, né? O pessoal fala. Mas o design de produto, ele é uma área totalmente nova, né? Não nova, ela já existe já há bastante tempo, mas é uma área que está em evidência agora, né? Está começando a entrar em evidência agora, né? O design industrial. E como está começando a entrar em evidência agora, falta mão de obra especializada nessas áreas, tá? E por último ali, né, um dos desafios do Brasil é a parte de cultura de consumo e sustentabilidade, né? Por quê? A cultura de consumo do Brasil, né, ela é voltada para produtos baratos e descartáveis, na maioria das vezes. E ainda é um desafio para impulsionar iniciativas de design sustentável e de longa duração. Então, culturalmente, nós estamos acostumados, né, a buscar por produtos que sejam baratos, né? E que, querendo ou não, eles vão ser descartáveis após um período de uso ali, né? Não é comum a gente comprar algo mais com valor aquisitivo um pouco maior que seja durável. Normalmente nós vamos no que é mais barato mesmo, né? Até mesmo porque é o que cabe no bolso da maioria dos brasileiros, tá? Mas enquanto a gente não conseguir mudar esse pensamento também, né? Ou conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor, condições melhores para comprar coisas melhores, né? E isso segue sendo ali um desafio para essa área do design, tá? Um exemplo disso, né? Para que eu vou comprar? Um exemplo, uma garrafa da Stanley, né, que custa R$ 200, sendo que na Shopee eu consigo comprar uma por R$ 50, né? Então, são pensamentos como esse, por exemplo, né, que a gente dá nesse exemplo aqui, da nossa cultura de consumo mesmo, tá?
Beleza, pessoal? Tranquilos? Tudo tranquilo, Henrique. Fechou, maravilha. Falando um pouco agora de oportunidades, né? Oportunidades no Brasil. Sabemos que é uma área nova, é uma área ainda que está se consolidando aqui no Brasil. E o lado bom disso é que esse mercado ele está em expansão, né? Então, o Brasil ele tem um grande mercado interno, né? Isso é um dos maiores países ali quando se fala de indústria, né? Tem uma crescente aí classe média e isso acaba gerando demanda por produtos inovadores e de qualidade, né? Oferecendo grandes oportunidades para designers, por exemplo, né? Outra oportunidade é a valorização da sustentabilidade, né? Então, o aumento da conscientização ambiental, né? Acaba criando aí uma oportunidade para designers focarem em soluções ecológicas, como o uso de materiais recicláveis, reutilizáveis, ou processos mais verdes, né, para fabricar um tal produto. A adoção de novas tecnologias, né? Então, o crescimento da indústria 4.0 no Brasil, né? Com automação, usos de tecnologias de impressão 3D, inteligência artificial, abre portas para a criação de produtos mais inovadores e personalizados, né? E o design para a diversidade, né? Que o Brasil, com sua diversidade cultural e social, oferece oportunidades para o design de produtos inclusivos, que atendem diferentes necessidades, como acessibilidade para pessoas com deficiências, que foi o exemplo lá da cadeira de rodas que eu dei para vocês anteriormente, tá? Então, essas são algumas das áreas aí, né, de oportunidades que nós temos aí dentro de design de produto no nosso país.